Boa noite, amigos. Boa noite, família CEAU. Vamos iniciar mais uma reunião pública virtual, hoje com o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos estudar os primeiros itens desse capítulo, que tem como título Muitos os chamados, poucos os escolhidos. É o capítulo 18, nós vamos estudar os itens 1 e 2. Vamos então à nossa prece, pedindo a Jesus a sua proteção, o seu amparo e agradecendo por esse momento. Senhor Jesus, amigo de sempre, iniciando mais uma reflexão das tuas lições, nós pedimos e precisamos das tuas bênçãos, a fim de que entendamos a mensagem, possamos acolhê-la em nossos corações e vivê-la, Senhor, no nosso dia a dia. Inspira-nos, ajude-nos na concentração e que a tua paz esteja em nossos corações, em nossos lares, hoje e sempre. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos estudar mais uma parábola de Jesus. A parábola de hoje nos fala do reino de Deus. Você sabe o que é o reino de Deus? A doutrina espírita recorda que o reino de Deus é o estado de plenitude espiritual. É o ápice do processo espiritual, é a perfeição espiritual. O estado da alma que vive as leis divinas. Então, esse reino está dentro do homem. Deus quer instalar o seu reino em nossos corações. Para isso, ele conta com uma grande equipe. Na parábola desta noite, Jesus nos fala sobre os convites de Deus feitos a nós. São chamados para o seu reino. Nós sabemos, meus irmãos, que a vida pertence a Deus. Todos os recursos da vida pertencem a Deus. E Ele deseja que sejamos bons. Deus deseja instalar o seu reino de amor e por isso recebemos muitos apelos do céu. Na parábola do festim das bodas, ou a festa das bodas, Jesus nos mostra esse apelo contínuo do céu. Nós vamos iniciar a parábola colocando ela em partes. Ela é longa e para cada parte nós vamos fazer alguns comentários baseados no benfeitor espiritual Emmanuel e em Allan Kardec. Então, a parábola está anotada por Mateus no capítulo 22 e diz assim, inicia assim. Então, Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhe em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Então, meus amigos, aqui Jesus começa a falar do reino dos céus. O reino dos céus, nós já vimos, é esse estado de plenitude espiritual.
O reino dos céus é semelhante a um certo rei. Esse rei é Deus, que celebrou as bodas de seu filho. As bodas são uma festa de casamento. O filho é Jesus. Então é Deus convidando para o casamento de Jesus. Alguém pode perguntar: como assim? Mas tudo é muito simbólico, né, meus amigos? É Deus convidando a humanidade a viver com Jesus, seguir os seus passos para alcançar a plenitude espiritual, ou, em outras palavras, alcançar o reino de Deus. E Jesus, na parábola, compara o reino de Deus a uma festa. Essas bodas, onde tudo é alegria, afinal é uma festa de casamento. Tudo é ventura. O rei enviou os seus servos a chamar os convidados. Esses convidados são aqueles que nós conhecemos como o povo hebreu. Os servos são os missionários, os enviados de Deus, os profetas que anunciavam o caminho da verdadeira felicidade. Esses profetas, junto ao povo hebreu, fez o convite às bodas. Então, falando dos primeiros convidados, que são os hebreus, eles, sendo assim, foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequeno foco que partiu a luz destinada a se espalhar pelo mundo inteiro. Mas os judeus desprezaram a lei moral para se apegarem ao que era mais fácil, a prática do culto exterior. O chamamento não foi atendido pela maioria dos judeus, embora a base religiosa que eles possuíam. Meus irmãos, nós vemos essa situação se repetir nos dias de hoje. Existem milhares de pessoas que receberam educação moral, têm a base religiosa, como os hebreus tinham, uma base religiosa. No entanto, apesar dessa base, quantas pessoas hoje não aceitam o convite de se melhorarem? Preferem atender às sensações imediatistas da vida material, preferem atender às sensações transitórias da vida material, numa demonstração de egoísmo. Pessoas que vivem indiferentes aos benefícios espirituais que recebem na vida. Não avaliam essas pessoas o preço que terão de pagar por este descaso. Então, tanto naquela época o povo se comportou daquela maneira, como hoje nós vemos ainda semelhante comportamento, apesar de toda a informação, de todo o acesso à informação que hoje nós temos muito mais do que na época em que os hebreus viviam isolados, em grupos, em peregrinação.
Mas, continuando a parábola, nos diz Mateus, relata Mateus. Depois enviou outros servos. Então, o Senhor, o rei, que estava celebrando as bodas de seu filho, vendo o descaso dos primeiros convidados, não se interessaram pela festa, o rei enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho meu jantar preparado, os meus bois e as bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio, e a outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então, meus irmãos, apesar da recepção indiferente daqueles primeiros convidados, Deus renova o convite. Deus diz que o jantar está preparado. Esse jantar simbolizando as lições do Evangelho, o alimento espiritual. As lições estão preparadas, estão prontas. O alimento espiritual está à disposição, está pronto. Vemos aqui um planejamento divino, o amor de Deus pelos seus filhos. Vemos a providência divina. Nesta festa de união com Jesus, os convidados encontrarão grande quantidade de bens para suprir toda a sua fome e sede espirituais. É uma promessa de Deus para aqueles que aceitarem o convite e participarem das bodas. Mas, de novo, há o descaso dos convidados. Esses convidados optam por outra festa, aquela oferecida pelo mundo material, que exalta a vaidade, que alimenta a ilusão, que valoriza o orgulho, que promove a indiferença, porque mais uma vez os convidados se recusaram a participar da festa das bodas. Voltando ao povo hebreu, a religião judaica, à época de Jesus, se desvirtuou muito com o ritualismo imposto pelos diferentes grupos de sacerdotes. A religião judaica revelou à época de Jesus grandes desvirtuamentos. A lei de Deus, sintetizada nos 10 mandamentos, era a lei morta, mantida no esquecimento. Foi quando Deus enviou-lhe Jesus para lembrá-los dos compromissos morais e espirituais assumidos. Os hebreus, meus irmãos, tinham esse compromisso com Deus de sustentar e divulgar a ideia do Deus único, bem como as suas leis. Mas o povo, o grande parte do povo, se desvirtuou, buscou outros caminhos. E aí, o que aconteceu com esse povo? O mal chegou ao cúmulo. Desvirtuado, separado, o mal se instalou nessa nação.
além de escravizada, essa nação foi esfacelada, dividida por seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então nessa situação caótica que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra de Jesus e o imolaram. Perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Fora, contudo, injusto acusar-se o povo inteiro para essa situação toda, esse estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns, pela incredulidade de outros. São eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusam comparecer ao festim das bodas. Meus irmãos, o número de cristãos que segue o Evangelho ainda é pouco. Em geral, são pessoas que ouvem, leem, falam, interpretam e pregam as verdades imortais, mas pouco se esforçam para vivenciá-las. Não se revelam preocupadas com a salvação da própria alma. Estão sempre adiando o momento da transformação espiritual. Deixam para o próximo ano, para o futuro, para outra reencarnação. São criaturas essas tão absorvidas com o dia a dia que não sentem necessidade do Evangelho. São aquelas que foram para o campo, que foram cuidar dos seus negócios, sem se darem conta do mal que fazem a si mesmas. O tesouro que trazem no coração é o amor pelo dinheiro, pela aquisição de bens, pela realização de negócios lucrativos, pela vivência de prazeres. Aqueles convidados da parábola que se apoderaram dos servos, ultrajaram, mataram esses missionários, demonstraram a sua negligência, a sua indiferença pelas coisas espirituais. Assim como hoje, os negligentes, os indiferentes aos apelos espirituais, que são feitos constantemente, desde que o mundo é mundo, porque Deus quer que o seu reino se instale em nossos corações. Então, o convite é renovado constantemente. No início, eram os profetas, os missionários, os servos, os que convidavam para esse reino, trazendo mensagem de amor, revelando a vida futura, as consequências dos nossos atos, o amor como lema, como caminho para a nossa saúde e felicidade. No entanto, como no passado, ainda hoje, quantos convidados
quantos que recebem o apelo estão negligentes, indiferentes. E o rei, tendo notícias de que seus servos foram sacrificados, seus missionários, né? Seus profetas foram sacrificados, o rei encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Aqui, meus irmãos, Jesus faz referência à lei de causa e efeito, usando essas imagens fortes, essas alegorias, para falar de coisas espirituais, para falar de lei de causa e efeito. No caso dos judeus, a história relata os sofrimentos que eles passaram ao longo dos tempos. Voltando à nossa parábola, concluindo a última parte, nos diz Mateus: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Meus amigos, nestes últimos versículos, Jesus informa que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos. No início, como nós vimos, era uma missão do povo hebreu, que não conseguiu cumprir, em sua grande maioria. Recusou o convite. Então, Deus pede aos seus servos, aos seus missionários, que levem o convite, façam o convite a todos os outros povos, pagãos, idólatras. E estes outros povos, acolhendo-a, seriam admitidos no festim em lugar dos primeiros convidados. Nós sabemos que este trabalho foi realizado após a crucificação pelos apóstolos e alguns discípulos do Cristo, em especial o trabalho desenvolvido por Paulo de Tarso junto aos gentios, aos povos que não eram cristãos. O convite foi feito, a mensagem de Deus foi levada. Entretanto, para participar da festa, é preciso estar vestido adequadamente, nos diz Jesus na parábola, com o traje nupcial. O que significa isso? Faz-se necessário que a pessoa traga puro o coração, livre de más intenções.
A veste de núpcias simboliza o amor, a humildade, a boa vontade em encontrar a verdade para observá-la. É preciso que o espírito seja guiado pelos preceitos do mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não basta a ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo, estar revestido da túnica nupcial, ter puro coração, cumprir a lei segundo o Espírito. E a gente sabe que a lei se encontra toda naquela frase tão conhecida nossa: fora da caridade não há salvação. Entre todos que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente? Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus? Por isso, disse Jesus, chamados haverá muitos. Poucos, no entanto, serão os escolhidos. O convite é para todos, indistintamente. Deus é Pai de todos. Deus convida a todos para esse reino, mas é preciso que haja essa humildade, esse desejo de encontrar a verdade. É preciso que amemos, que estejamos prontos para participar dessa festa, nesse sentido, prontos no sentido de abertos, desejosos do bem, acessíveis à mensagem divina. Então, quando foi dito que haveria prantos, ranger de dentes, para aquele que não estava com os trajes espirituais, ele seria levado para essas situações, essas criaturas seriam conduzidas, nessa linguagem simbólica, às reencarnações dolorosas, que estão representadas ali pelas trevas exteriores, pelo pranto e ranger de dentes. São as reencarnações dolorosas que nos levam a buscar o melhor caminho. É a dor nos redirecionando os passos, os conceitos. Nós vemos, meus irmãos, que essa narrativa, essa parábola, revela duas ordens de ideias. A primeira é que o estado de plenitude espiritual, ou reino dos céus, ou reino de Deus, é convite destinado a todos os seres humanos. Essa é a primeira ideia passada nessa parábola de Jesus. A segunda ideia diz respeito à forma como atingir esse reino, essa perfeição espiritual, que é por meio de uma festa de casamento ou através da união com Jesus, que é nosso guia, que é nosso modelo, modelo da humanidade, como nos diz em O Livro dos Espíritos. Para finalizar, meus irmãos, essa breve reflexão, trouxemos aqui um trecho de uma mensagem de Emmanuel, esse benfeitor espiritual,
que nos diz o seguinte: para que atinjamos no mundo o reino de Deus, não nos pede o Senhor peregrinações de sacrifício a regiões particulares. Então, aqui, meus irmãos, Emmanuel nos alerta sobre esses sacrifícios que nós fazemos, essas peregrinações a tal região, a tal cidade, a tal instituição, quando exige tanto esforço físico e muitas vezes só gera lágrimas, emoção, mas que não promove muita mudança interna a partir desse ato. Então, Emmanuel nos alerta que o Senhor não nos pede esse tipo de sacrifício. Espera, entretanto, demonstremos coragem suficiente para viver, dia por dia, no exato cumprimento de nossos deveres, na viagem difícil da reencarnação. O Senhor não exige nos diplomemos nos preceitos gramaticais do idioma. Espera, porém, que saibamos dizer sempre a palavra equilibrada e reconfortante. O Senhor não nos obriga à renúncia dos bens terrenos. Espera, todavia, que nos dediquemos a administrá-los sensatamente. Não nos impele às ginásticas especiais para o desenvolvimento prematuro de forças físicas e psíquicas. O Senhor espera nos esforcemos para barrar pensamentos infelizes, dominando as nossas tendências inferiores. O Senhor não nos solicita a perfeição moral de um dia para outro. Espera, contudo, nos disponhamos a cooperar com Ele, suportando injúrias e esquecendo-as em favor do bem comum. O Senhor não nos determina sistemas sacrificiais de alimentação. Espera, porém, sejamos, no respeito ao corpo, que a lei da reencarnação nos haja emprestado. Não nos aconselhe o afastamento da vida social. Espera, no entanto, que exerçamos bondade e paciência, perdão e amor. Jesus não nos pede o impossível. Solicita-nos apenas a colaboração e trabalho na medida de nossas possibilidades humanas, cabendo-nos, porém, observar que se todos aguardamos ansiosamente o mundo feliz de amanhã, é preciso lembrar que, assim como um edifício se levanta da base, o reino de Deus começa de nós. Meus irmãos, Emmanuel diz tudo. Cabe a nós refletirmos nessas palavras, acreditarmos no bem, acreditarmos nesse planejamento divino, nesse desejo de Deus de que seu reino se instale, e estejamos atentos aos seus apelos, aos seus convites. E que quando esse convite chegar, e ele chega sempre, nós estejamos dóceis, acessíveis, seguindo Jesus, porque Jesus é o roteiro, Jesus é o caminho, é a verdade e a vida.
por isso nós estudamos Jesus. Vamos à nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, querido amigo, Senhor de nossos corações, graças a Deus por esse momento, por essa reflexão. Ajude-nos, Jesus, a entender essas coisas. Dá-nos bom ânimo, Senhor, coragem, decisão de sermos melhores. Que a tua paz nos envolva, Senhor, envolva toda a humanidade. Em especial, Jesus, nesse momento, nós pedimos por todos aqueles desabrigados, aqueles que estão passando pelo seu testemunho, pelos momentos de aflição, Senhor, nesses acidentes naturais. Coragem, Senhor, nós pedimos a tua presença junto a cada um deles. Que a tua paz nos envolva, Senhor. Graças a Deus. Olá pessoal, meu nome é Andréia, eu sou coordenadora do Grupo de Estudo EOB, o Livro dos Espíritos, da Congregação Espírita André Luiz. E hoje trago um recadinho para vocês. Quem é Deus? Existem espíritos? Podemos nos comunicar com aqueles que já partiram? Essas e outras perguntas estão aqui, em O Livro dos Espíritos, que foi uma obra codificada por Allan Kardec em 1857. E nós, da Congregação Espírita André Luiz, estudamos de forma dinâmica, em grupo, todas essas perguntas. Venha participar. Nosso grupo de estudo terá início em março, dia 11, às 19 horas, e as inscrições já estão abertas. Venha fazer parte desta família, venha estudar a doutrina, essa doutrina que nos consola, que nos conforta, que nós abraçamos. Vamos aproveitar essa oportunidade e aprender um pouco mais. Eu espero vocês, fiquem com Deus, um grande abraço.